Aí rapaziada, beleza? Estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. E hoje, galera, vamos de A12. A12 não mostrava a imagem, agora está funcionando. E eu tenho uma dica massa aqui para vocês, uma dica bacana, né? Esse aparelho já foi reparado, não deu para a gente gravar aqui o reparo desse aparelho, né? Por algumas questões aí. Mas a gente vai dizer para vocês como foi que a gente consertou, de onde a gente tirou as peças para consertar essa parte de iluminação desse aparelho. E é um vídeo muito interessante para você que está com esse aparelho, ou está com um A01 ou um M23, né? Acredito que é o M23 que tem um circuito igual a esse aqui. Então, praticamente essas três placas do setor de iluminação, eles são iguais, né? Iguais eu digo em peças, né? Peças iguais, capacitores com a mesma capacitância, diodo com o mesmo ponto de ruptura, bobina com a mesma indutância e o circuito integrado, o driver, né? Igual, certo? Com as mesmas especificações e tudo do tipo, né? Sabemos que todo circuito backlight ele trabalha com a mesma função, só que alguns podem mudar a indutância da bobina, alguns podem mudar aí a capacitância dos capacitores, enfim. Então a gente vai mostrar para você de onde você pode tirar, né, de uma placa para outra. Vou mostrar aqui para vocês aqui nesse vídeo e é muito interessante aí o que vocês vão ver, beleza? Vamos lá, pessoal. Essa placa ela não estava dando iluminação, né? Eu já tenho um vídeo aqui falando, se eu não me engano, no canal sobre o A12, parece que ficou aí para os membros, né? Eu acho que é os membros do canal que tiveram acesso a esse vídeo. Mas enfim, a gente vai dar uma dica aqui em relação a essa falha que é muito comum nesses aparelhos, né? No A01, no A12, nesse M23, se eu não me engano. Acho que é o M23 mesmo. Me perdoe aí se eu estou falando o modelo errado, né? Mas eu acredito que deve ser isso aí. Eu às vezes esqueço, né? Tanto o aparelho que são fabricados, que chega na bancada, tanto numeração que a gente acaba às vezes esquecendo. E me perdoem aí se eu estou falando errado o M23. Eu acho que é o M23, Samsung M23. Mas vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês com a Borneo, né, o programa aqui de esquema elétrico, o que foi feito nessa placa, certo? E como foi que ela chegou. Ela chegou com uma imagem de fundo, né? A gente conseguia ver quando colocava a lanterna, uma imagem lá no fundo, porém não tinha iluminação. A gente via que estava sem iluminação nenhuma. E o que a gente fez de primeira, né, pessoal? Primeira coisa, a gente primeiro tem que se ligar no sintoma. Como eu fiz uma live aí justamente explicando sobre essas questões do sintoma que a gente tem que observar. Então a primeira coisa que eu verifiquei foi o sintoma da placa, vi que não era um problema de imagem, tínhamos imagem, então descartamos a possibilidade aí de falhas por LCM e analisamos a parte, né, da malha de anodo, que é responsável por gerar uma alimentação para alimentar os LEDs e assim eles acenderem, né? Então o que a gente fez? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A gente tem aqui a Borneo, por exemplo, nessa parte de mapeamento. Aqui está o circuito backlight, certo? Esse aqui é o drive do backlight. Aqui temos o CI do backlight. Temos o diodo, tem uma bobina, né? Algumas outras bobinas aqui, filtros interligados a esse circuito. E também a alimentação que sai aqui do IFPMIC, justamente para alimentar, né, o drive de backlight, ok? Tudo certinho por aqui, né? A gente verificamos todas essas alimentações, tudo chegando conforme nos manda aqui a Borneo, né? O diodo aqui conduzindo para um lado, para o outro não, então tá tudo ok, bobina dando continuidade de um lado para o outro e até aí tudo bem. O que a gente fez? Fomos aqui na malha LED-A, que é a malha de anodo, aonde vai gerar alimentação, né? Acima aí de 20 volts, eu acho que nesse aparelho deve ser, e vai alimentar os LEDs da tela. Quando a gente verificamos aqui em condução reversa, né, botamos o multímetro na escala de diodo e verificamos aqui, ó, nesse pino, né, você pode dar uma printada aí, contar, né, para você ver qual é a numeração desse pino, né, daqui para cá ou daqui para cá. Mas enfim, a gente contou aqui, verificamos a condição reversa desse pino e estava dando 0. Ou seja, tínhamos um curto-circuito, né? Em condição reversa, marcou 0, onde deveria ter em torno de 400 a 600 milivolts. Tínhamos 0, né? Ou seja, todo o consumo
da escala de diodo estava sendo consumida, ou seja, tínhamos um curto. Injetamos uma tensão aqui, né, nessa malha, e detectamos que esse capacitor aqui, ó, esse capacitor da parte de cima, ele estava em curto, ok? Ele já estava com um aspecto bem diferente desse outro capacitor. Então removemos esse capacitor aqui, né, tiramos ele, e aí o curto da malha ela foi embora, certo? E aí o que a gente fez? A gente veio aqui, ó, no A01, por exemplo, esse aparelho aqui que é o A01, vemos aqui, ó, o circuito backlight, ele é o mesmo circuito, o driver é o mesmo, os capacitores eles têm a mesma capacitância, e a bobina, mesmo ela sendo com um aspecto diferente da bobina do A12, ela também tem a mesma indutância, certo? Então o circuito é praticamente o mesmo circuito aqui é o mesmo circuito que você vai ver lá no A12, né, e no M23, se eu não me falha a memória, nesse Samsung M23. Mas enfim, peguei essa placa aqui, uma placa sucata que eu tinha, né, porque não tinha uma placa do A12, e fui aqui justamente nesse capacitor, peguei esse capacitor aqui e coloquei lá na malha de anodo, né, do A12. Coloquei aqui, ó, né, aqui onde eu tinha tirado. O que aconteceu? Mesmo eu colocando esse capacitor, né, o curto sendo sanado, já percebi que voltou um pouco mais de iluminação para a placa, só que ela ainda estava escura, não estava conforme deveria estar. Melhorou muito, né? Uma diferença bem significativa de como ela estava. Já mostrava, né? Já dava para ver a imagem melhor, já mostrava um pouco de iluminação, porém, quando eu regulava o brilho ele não regulava, ele ficava praticamente travado, né, naquela iluminação que não era uma iluminação forte. Então aí me restou dois componentes no setor de iluminação, certo? Quando a gente vai fazer a medição do brilho, por exemplo, né, aquilo que eu falo do sintoma em todos os vídeos que eu falo de defeitos. Quando eu peguei o aparelho e tentei regular o brilho, né, eu peguei aqui, ó, o A12, por exemplo, e aqui no brilho, ó, ele estava bem escuro, né, assim, não estava totalmente escuro, porém também não estava claro dessa forma. Então o que eu fiz? Eu pegava aqui no brilho, ó, eu diminuí o brilho todinho e ele ficava mais ou menos assim, ó. Ele ficava mais ou menos assim, mostrando a imagem. Só que quando eu aumentava o brilho, por exemplo, deixa eu... Ele entrou em stand-by aqui, deixa eu tirar ele de stand-by. Quando eu aumentava o brilho, ele não aumentava, certo? Aumentei agora aqui, ó. Eu ia para lá e para cá e ele ficava tipo com brilho, como se tivesse com brilho baixo, né? E não mostrava assim aquele brilho alto que deveria, né? A iluminação alta. Então eu tenho dois componentes que podem me causar esse tipo de falha, certo? No setor de backlight. Um desses componentes que podem causar essa falha primeiramente, o driver de backlight, né? Por conta do setor PWM. O setor PWM é justamente o setor, né, onde você aumenta e diminui, que ele fica dentro do driver do backlight para chavear mais ou chavear menos a bobina. E isso faz com que o brilho aumente quando o usuário aumenta o brilho ou diminua quando o usuário baixa o brilho, certo? Um outro componente que pode causar isso também é justamente a bobina, né? A bobina principal do setor de backlight. Se ela estiver com defeito, né? Digamos assim, se ela não estiver aberta, mas se ela tiver com um curto interno, ela vai gerar isso aí, ela vai mostrar uma iluminação baixa, porém você não consegue regular o brilho. O brilho ele vai ficar tipo que se estivesse no mínimo, como se estivesse no mínimo. E era essa o sintoma que apresentava, né, depois que a gente trocou o capacitor, que eliminamos a possibilidade de curto-circuito na malha de anodo. Ou seja, o curto-circuito que deu na malha, né, provavelmente danificou essa bobina. E qual era o problema dessa bobina? Eu vou mostrar para vocês o que era. Então aqui, ó, no A12, aqui no A12 a gente tem essa bobina, que ela é a principal bobina, né, de chaveamento aqui. Ela recebe uma alimentação, vai ser chaveada para gerar um campo. Quero espirrar. Ai, deixa eu ver se eu espirro. Ai, desculpa aí, pessoal.
Vamos lá. Mesmo na hora do vídeo, uma vontade de espirrar. Então, essa bobina aqui, pessoal, mesmo ela apresentando continuidade de um lado para o outro, né? Ela tinha uma falha, ela tinha um curto, né, interno. Esse curto interno, como é que funciona? Digamos que, né, a gente tenhamos é porque eu não estou com aquela bobininha de fio de jumper, eu não estou com ela aqui, mas vamos supor que isso aqui seja uma bobina, né? A bobina, ela é um circuito, né? Dentro vários fios, né? Tipo um enrolamento assim de fio. E esses fios eles são esmaltados, né? Justamente para não ter contato um com o outro, né? Ele vai sendo enrolado assim e ele não pode ter contato, né? Por isso que ele é esmaltado. Se a bobina aquecer, por exemplo, ou alguma coisa acontecer e esse esmalte ele derreter, ele pode unir um fio com o outro ali e essa bobina ela vai passar a ter ser um jumper, né? Ela não vai ter o atraso da corrente. E isso faz com que perca, né, o campo eletromagnético, que era justamente isso que aconteceu. Essa bobina aqui ela danificou e ela danifica muito. É justamente sobre isso que eu quero falar para vocês aqui. Essa bobina causa muita falha, certo? Nesse circuito, desses aparelhos que eu estou falando para você. Então, o que eu fiz, né? Quando eu percebi que eu tinha dois componentes que poderiam causar isso, como a bobina é um componente mais simples de ser trocado, então eu troquei logo o componente, troquei logo a bobina. Por quê? Porque a bobina, quando eu comecei a analisar a bobina, eu vi que ela estava com um aspecto um pouco estranho, né? Ela estava assim um pouco escura, então provavelmente ela sofreu uma sobrecarga, essa bobina, né, a ponto de aquecer e derreter os esmaltes ali. Estava funcionando, estava gerando um pouco de alimentação ainda, gerando, né, um campo eletromagnético ainda, mas porém muito baixo, a ponto de não gerar uma alimentação ao qual o circuito ele precisa, né, para ficar perfeito. Então a gente fez o que? A gente veio aqui, ó, no A01, né, nesse aparelho aqui, eu tenho uma sucata dele, e troquei a bobina. Eu peguei essa bobina aqui, ó, por mais que ela tenha um aspecto diferente daquela que a gente viu, ela tem a mesma indutância, né? Então eu tirei essa bobina daqui, vim para cá e coloquei ela justamente aqui. E aí o que aconteceu? O aparelho voltou a funcionar como vocês estão vendo aqui. Lembrando, pessoal, vou dar uma dica, porque esses aparelhos eu estou pegando muito aqui na bancada e eles estão com os defeitos muito parecidos. Quando o problema não é aqui, ó, nos capacitores, por exemplo, né, no caso do A12 ou no caso do A01, chega muito para mim também A01 com falhas aqui, ó, nesse setor, né, por um desses capacitores. Quando não é o capacitor, geralmente a falha vem na bobina, certo? Então se você pegou um aparelho aí com curto, por exemplo, na malha de anodo, trocou o capacitor e ele continua ainda com brilho baixo, então substitua essa bobina aqui, ó. Se caso for no A01, substitua essa. Se caso for no A12, substitua essa bobina aqui, ó. E aí você pode ter uma sucata de uma sucata de outra, e aí você pode fazer esse transplante aí, utilizando sucata de ambos, certo? Enfim, pessoal. Então, resumindo, né? Tô passando aqui só esse vídeo aqui demonstrativo, não quero deixar esse vídeo muito grande, já está indo para 14 minutos, a gente vai finalizar o vídeo aqui. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal e seguir a gente lá no Instagram. Diariamente eu posto dicas no Instagram. Nosso Instagram é o @GSCelAssistec. É só pesquisar lá naquela lupinha de pesquisa, você vai achar a gente lá no Instagram. E se quiser fazer um treinamento completo, entender sobre circuitos, como mapear os circuitos, como analisá-los, chegar à conclusão, né, da falha, a gente tem um treinamento completo. Esse treinamento está num valor promocional. Nossa Black Friday já está quase acabando, então não perca tempo, clica no link aqui da descrição desse vídeo, certo? Ou no comentário fixado que eu vou estar deixando aqui, e adquira o nosso treinamento. O treinamento é completo, né, para reparo de placa, do básico ao avançado, e toda semana você vai ter um suporte ao vivo comigo, né, toda quarta-feira, e você vai poder estar tirando as suas dúvidas diretamente comigo, beleza? Vou finalizar por aqui. Qualquer coisa aí, se caso eu esqueci de dizer alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Um abraço, tamo junto, é nóis, valeu, fui!